epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade, nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Deixa eu dizer, eu não sei tipificar qual é a pena de cada um, mas com certeza absoluta é prisão. Né? E aquele que sempre diz que jogava nas quatro linhas, na verdade nunca jogou nas quatro linhas. Né? Ele jogava da canela para baixo, da barriga para baixo. Então, chuta a canela e não tem problema nenhum, está tudo certo. E a gente está vendo, infelizmente, né, que houve sim uma tentativa de golpe. E isso, quando você diz que é uma covardia, e é a prática dele, porque ele se exime de tudo e joga a culpa para terceiros. Não foi ele que levou as joias, não foi ele que mandou vender as joias, não foi ele que recebeu o presente e tentou entrar escondido, não foi ele que falou isso, aquilo. Tudo isso, né, ele nunca participou de rachadinha nenhuma. Ele está acima do bem e do mal, e muitas pessoas acreditam que ele está acima do bem e do mal. E ainda por cima, né, colocando entre ele como se fosse uma pessoa que respeitasse família, respeitasse a Constituição, a pátria e as pessoas. Ele não respeita ninguém. Já demonstrou isso várias vezes nas suas atitudes. Tanto é que ele foi indiciado na CPI em 9 diferentes crimes, que infelizmente foram todos engavetados pelo ex-procurador Aras. E agora, amanhã, nós iremos ter uma reunião com o Paulo Bonet. Senador. Oi, Josias. Porque são 80 pessoas indiciadas. Vamos lá. Prevaricação. Bolsonaro prevaricou ou não prevaricou na pandemia? Prevaricou. Charlatanismo. Ele não fez charlatanismo em relação a remédios que não eram eficientes. Nós reconduzimos o Aras pela porta da frente. Ele sai pela porta dos fundos da Procuradoria-Geral da República. Aí não sou eu, é ele. Ele fala uma coisa para a gente num debate, lá no Senado, depois age de outra forma. Infração a medidas sanitárias preventivas. Quantas vezes ele fez motocicletas em plena pandemia, não usava máscara, foi multado em alguns estados, né? O emprego irregular de verba pública, em relação a isso. Incitação ao crime. Quantas vezes ele citou o crime? Falsificação de documentos particulares. Aí está a vacina, uma delas, né? A carteira que ele nunca se vacinou. Violação de direito social, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo, crimes contra a humanidade, e não sou eu que estou dizendo isso aí, o Tribunal Penal de Roma já disse que ele cometeu um crime contra a humanidade. O que nós pedimos à Procuradoria foi que se aprofundasse mais nas investigações para que pudesse ser penalizada a pessoa que cometeu esses crimes. Crimes que levaram à morte de mais de 700 mil pessoas no Brasil, que poderia ter sido evitado muitas mortes. Você lembra da questão da vacina, você lembra do Luiz Miranda dizendo que foi comunicar ao presidente da República que estavam pedindo propina para comprar a vacina da Índia? Tem todos isso, está dentro do relatório, e tudo isso foi engavetado, não se deu continuidade, não se encaminhou à Polícia Federal para que se aprofundasse a investigação, que era o papel dele fazer. Ele não fez isso. Ele engavetou, monocraticamente, ele mandou engavetar tudo. Ali tinha um grupo dentro da Procuradoria-Geral da República, comandado por ele, pelo Aras, que fez isso. Agora, não fez isso contra mim ou contra vocês, ele fez isso contra a nação brasileira. E isso daí, essa punição é de servir de exemplo para as próximas gerações. Se acontecer algo parecido, não volte a se repetir a forma como foi tratado essa pandemia. É isso que nós queremos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a minha presença lá, juntamente com outros membros da CPI que participaram ativamente da investigação, nós iremos pedir ao Dr. Paulo Bonet, ao Procurador-Geral, que reabra todos os indiciamentos e tudo aquilo que foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. Né? Você vê o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que nós encaminhamos sobre o Carlos Bolsonaro, que é vereador. Não foi feito absolutamente nada contra ele.
E está provado as fake news que eles faziam. O gabinete paralelo foi denunciado pela CPI. Você lembra do depoimento do Barra Torres, presidente da Anvisa, que continua, que foi um depoimento que deu um norte totalmente diferente da CPI, que ele foi chamado pelo Braga Neto, juntamente com a doutora Nízia Yamaguchi, para mudar a bula da cloroquina, para dizer que a cloroquina era eficiente no tratamento da Covid. Esse pessoal não sofreu absolutamente nada. Tem uma pessoa aí que ficou no relatório, Antônio Elcio Franco, secretária executiva, Mayra Isabel Correia, secretária de Gestão, Trabalho e Educação, Roberto Dias, ex-diretor de logística, suspeito de corrupção passiva, organização criminosa e improbidade administrativa, Marcelo Blanco, ex-assessor do Departamento de Logística. Essas pessoas são os militares que estavam envolvidos ali. E tem um acima de todos eles, que é o pior de todos, que era o coordenador do combate à Covid, que é o Braga Neto, que depois foi candidato a vice-presidente. Então, essas pessoas têm que ser investigadas. Elas têm que se aprofundar em investigação em cima disso. Tanto o ministro Queiroga quanto o ex-ministro Pazuello estão envolvidos até o pescoço em relação ao negacionismo, em relação a permitir que você fizesse tudo isso. O Pazuello, como militar, ele já estava numa função que não era adequada para ele, vamos ser sinceros. Agora, o Queiroga, como médico, aceitar o que o Bolsonaro fazia, tanto é que até o presidente do Conselho Federal de Medicina está indiciado nesse relatório e também nada foi feito. Então, Thales, são muitas coisas que tem no relatório que não se deu procedimento a se aprofundar as investigações para depois tipificar os crimes que cometeram, e aí caberia ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, no que cabe a ela investigar, que ficou engavetado por um bom tempo e depois foi todos eles. Aí eu liguei para o doutor Paulo Gonet na sexta-feira e disse: doutor Paulo, tem um outro horário para nos receber, que não seja na quarta? Veja um horário. Que ele disse: olha, dá um minutinho que eu te retorno a ligação. Demorou alguns minutos, ele me retornou a ligação e disse: dá para ser terça-feira às 20 horas? Eu falei: terça-feira às 20 horas nós estaremos. E foi comunicado aos membros da CPI que nós estaremos lá. A sinalização por parte do doutor Paulo Gonet seria uma irresponsabilidade dizer que ele deu uma sinalização. Agora, nos receber e saber o assunto que nós vamos tratar, ele está ciente do assunto que nós vamos tratar. É lógico que ele é uma pessoa preparada e deve se informar antes da reunião. Agora, eu também tenho certeza absoluta que ele não vai se omitir em relação a investigar. Nós não estamos condenando ninguém previamente. Quem tem que fazer essa condenação é a justiça. O que nós estamos pedindo é para que as investigações sejam feitas, se aprofundem as investigações, e aquelas pessoas que tiveram participação na compra da Devate, que inclusive hoje, eu estava lendo uma matéria, ela foi proibida de fazer qualquer negócio da VAT com o Brasil, e foi até multada. Aquela que ia vender aquelas vacinas que não existiam. Aquela questão daquele sargento lá de Minas Gerais, que pediram R$1, $1 por vacina para ser vendido, que já tinham até mandado dinheiro para a Malásia. Não sei se você lembra disso, que eles iam mandar o dinheiro para a Malásia. Eu esqueço o nome da forma como é feita essa transação financeira. Então, tudo isso, José, nós estamos pedindo para reabrir, nós não estamos pedindo condena A ou condena B. Nós queremos é que se aprofunde, para que, volto a repetir aquilo que eu disse no primeiro momento, para que futuramente, eu não estando aqui, você não estando aqui, nenhum outro gestor, nenhum outro presidente ouse se voltar contra a ciência para deixar as pessoas morrerem como morreram. Brincar. Tem gente pedindo anistia agora. De novo. Se esses militares de 64 que fizeram aquela... perseguiram, prenderam, expulsaram brasileiros do país, tivessem sido punidos, nós não estaríamos passando por esse momento que nós quase passamos em 2022, final de 2022, quando o Bolsonaro fugiu do Brasil, esperando que desse uma de Jânio Quadros, né? Não, volta, como Jânio renunciou, pensando que o povo ia para a rua pedir para ele voltar. Até hoje ele está esperando isso e não aconteceu. Então, essa questão, Otávio, ela é muito mais séria do ponto de vista de administração.